Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast de 2023. Sabe, eu pensei muito sobre o que eu queria falar com vocês nesse podcast. E eu sinto que no final de um ano a gente começa a refletir um pouco sobre o que aconteceu no decorrer do ano. E já começa a projetar para o próximo ano, de fato, aquilo que Deus tem para nós. Não só nossos desejos, mas a gente começa a ter essa reflexão de será que a gente está no trilho? E volta e meia, nesse final de ano, a gente volta com aquela mesma pergunta: Senhor, será que eu estou fazendo o que o Senhor tem para mim? Qual que é o meu propósito? Alguns de vocês o ano passou e vocês sentiram que não foi bem assim igual vocês queriam. E vocês às vezes até sentem que estão desencaixados disso tudo. E é por isso que nesse podcast eu quero mostrar para vocês qual o propósito de Deus para você. O que de fato Deus tem para você? Nós vamos resolver essa questão para que você de fato viva um ano de plenitude, de abundância. E a plenitude, ela traz esse aspecto de paz, de segurança, de certeza daquilo que temos com Deus. A gente tem que entender então que nessa primeira caminhada, quer dizer para você que o primeiro propósito por qual nós fomos criados é para Jesus e não para pessoas, para coisas, nem por nada disso. No último podcast eu comentei com vocês sobre o propósito em relação ao dinheiro. Então, todos esses recursos, ou profissões, ou poder, ou unção, tudo isso são ferramentas que nós usamos para desenvolver algo. São ferramentas que estão ligadas a um propósito primário. E esse propósito primário é de fato que nós somos criados para Jesus. E por mais que talvez você escutou essa frase e pareceu um pouco óbvio, e pareceu até muito simples talvez, você esperava que eu falasse que o seu propósito primário era outro, mas quando a gente aceita Jesus, a gente aceita-o como Senhor e Salvador da nossa vida. Só que de alguma forma, no decorrer da nossa caminhada cristã, fica muito evidente que a gente começa a separar a nossa vida em departamentos. Então é como se fosse, eu aceitei Jesus, eu tive essa fé para crer nele, eu tive fé para entender que ele agora me resgatou, que ele agora é meu Senhor, meu Salvador. Eu tenho essa confiança nele como essa grande fonte de transformação, mas parece que agora todas as demais ferramentas do dia a dia começam a estar desconectadas a esse propósito, que é o principal. Então, por isso que é importante que quando eu falo para você que esse é o seu propósito primário, você começa a entender que esse, de fato, é a fonte de qualquer outra coisa da sua vida. O propósito pelo qual você existe é, de fato, para que você viva uma vida para Jesus, para Deus. Eu vou falar até num aspecto de ir para o extremo realmente aqui. Se você acordar amanhã, a sua vida inteira, e ficar simplesmente conectado com Jesus, fazendo aquilo que Ele manda você fazer, você pode ficar despreocupado que você está cumprindo o seu propósito. Tudo é para Ele, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. E a gente não deveria, então, de fato, e que se você quiser ler aí, tá? Eu citei Colossenses 1, 15, 16. O Filho é a imagem de Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver, as que não podemos ver, como os tronos, reino, governantes, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha que incrível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o sentido da nossa existência, o sentido das nossas ações, nós existimos por causa dele. Nós existimos por meio dele e para ele. Esse é o nosso propósito primário. É para isso que você foi chamado. E aí, o porquê de você viver, o porquê da sua existência, o porquê do que você vai fazer em 2023 já começa a formar sentido. Porque de lá que
que sai a fonte, de lá que sai de fato o seu dia a dia, de lá que saem as suas aspirações, de lá que saem os seus sonhos, de lá que sai o seu mover e viver diário. Então vamos lá, para quem você existe? Esse então é seu propósito primário. Você existe para Jesus. Agora, e depois? E também, eu sei que eu existi para Jesus, e agora? O que eu faço então? E aí nós estamos falando do nosso propósito secundário. Nós somos criados para ter relacionamento com Ele. Nós somos criados para poder ter essa intimidade com Ele. E ao ter essa intimidade com Ele, naturalmente nós começamos a nos desenvolver e nós começamos a tropeçar, digamos assim, no nós deveríamos fazer. Em nosso chamado, em nossas ações, o nosso dia a dia, que vem debaixo desse guarda-chuva do propósito primário, que é fazer as coisas para Ele. Então, de fato, pessoal, nós não conseguimos distanciar ou separar a nosso agir diário com o nosso propósito primário, isso não teria sentido. A nossa vida foi resgatada para que nós estivermos sempre conectados a essa videira. E através dessa videira é que nós geramos frutos. Por isso que agora o nosso viver, o nosso dia a dia fica até mais sentido. Olha, se essa mensagem até aqui já não fez com que você ficasse explodindo de alegria, porque eu aqui só de estar falando já estou explodindo de alegria. Olha só, a minha vida foi feita para o propósito primário, que é viver para Jesus. E através desse relacionamento de Jesus, naturalmente eu começo a fazer coisas que Ele vai me levar nessa jornada incrível, divertida. É como um relacionamento que nós temos de um casal. Quanto mais nós envolvemos esse relacionamento com o nosso cônjuge, mais a gente começa a conhecê-lo. E quanto mais a gente conhece, mais ainda a gente começa a fazer coisas. Mas o fazer coisas nunca pode se tornar maior que o nosso objetivo e propósito primário. O Criador sempre tem que ser a nossa fonte, a nossa visão e o nosso alvo principal das coisas. E não os afazeres disso. Mas, Vinícius, então por que está todo mundo preocupado com o propósito? Por que todo mundo está em busca desse propósito? E aqui eu quero de fato te falar uma coisa que vai mexer um pouquinho com o seu coração. Em muitas dessas buscas de propósito, nós estamos muito mais interessados em entender nosso lugar de importância nas coisas. Na verdade, infelizmente, nós seres humanos estamos na busca de um egoísmo, de uma certa forma. Muitas dessas pessoas, elas pensam que o que elas vão descobrir, na verdade, é o propósito de Deus. Mas, na verdade, na realidade, se elas estão em busca de ouvir cuidadosamente o propósito de Deus para a vida delas, olha só, vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem, que eu acho que vai ficar mais fácil. Se você está nessa oração e esse ano inteiro, no final do ano, agora buscando para 2023, Senhor, me mostra o meu propósito. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? E aí você escuta Deus falando assim, o que eu quero para você nesse momento, o propósito que eu tenho para você é que você, a partir de amanhã, comece a limpar privadas. Eu tenho um propósito muito grande para a sua vida, o de limpar privadas. Você vai limpar tantas privadas em 2023, ao ponto de sua mão calejar. Você vai limpar tantas privadas que você vai, de fato, responder aquilo que eu tenho para você. Eu posso te falar com toda honestidade, se qualquer profeta, se qualquer pessoa falasse essa mensagem para, sei lá, 1000 pessoas de que esse seria o propósito de Deus, eu te falar que a maioria, sem pensar muito, responderia, o que é isso?
Deus nunca teria isso para mim. O Senhor nunca teria isso para mim. É palavra de Satanás, certeza, é o diabo que está furioso comigo. É o diabo que está mal comigo. É o diabo que não quer essas palavras para minha vida. Não, o Senhor não é esse. O Senhor tem lugares de reinos para mim, de rei. O Senhor quer lugares de honra para mim. E você começa a citar e misturar versículos e princípios dessa salada mista, porque de fato você não quer ouvir o propósito de Deus para a sua vida. Você quer ouvir aquilo que você quer ouvir. Por isso que muitas vezes eu acredito que esse seja um desejo egoísta, muitas vezes. Porque nós queremos fazer algo, então queremos sentir bem sobre isso, e aí nós dizemos que então que é propósito de Deus. E aí a gente começa a justificar nossas buscas por ações grandes, por coisas grandes, e nós acabamos dizendo que Ele me disse para fazer isso. Mas na realidade eles querem fazer o que eles querem fazer. Para ficar mais claro com você, muitos acabam atribuindo, né, o que estão fazendo, desenvolvendo esse empreendimento, esses negócios, ou o que estão fazendo nesse momento, sendo aquilo que Deus colocou para fazer na vida deles, quando muitas vezes, na verdade, simplesmente não é um desejo do coração. Porque se de fato nós estivéssemos atrás dessa busca pelo propósito de Deus, a gente não estaria preocupado com a resposta que Ele desse para nós. Mas se a gente for bem honesto com a gente mesmo, nós estamos preocupados com essa resposta. Então você percebe o quanto está desconectado muitas vezes esses pontos. Então, o principal propósito pelo qual eu e você foi criado por Deus é para viver intimidade com Jesus. Então, essas pessoas que dizem que estão caminhando no propósito, que estão fazendo as coisas por causa dele, por causa de Deus, mas que não investem tempo, energia e intimidade com Jesus, elas estão mentindo sobre si mesmas. Eu sei que eu não tenho tido, nos últimos podcasts, isso tão forte nessas palavras, mas eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão para o ano 2023. Será que a gente tem mentido para nós mesmos? Essas mentiras nos têm levado a mais problemas? Porque a salvação, o reino de Deus, o caminhar com Jesus, é um reino de paz, é um reino de alegria. Então, muitas vezes eu quero propor para vocês isso aqui, muitas vezes essas distrações, esse peso, esse esforço, esse pesar, é porque nós estamos colocando formas humanas e colocamos pensamentos humanos naquilo que era para ser divino. E aí a gente começa a gerar essa salada mista em nossa vida cotidiana. Então, é o que eu falei, se a realidade de fato é o seguinte, se a nossa intimidade é o propósito primário, o propósito secundário, nós vamos automaticamente cair nele, andar nele. Porque ele já nos foi preparado, como diz em Efésios 2:10. Eu vou ler para vocês aqui agora. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, preparou, planejou para nós. Olha só que passagem incrível. Nós somos criados em Cristo Jesus, lembra que nós lemos em Colossenses? Porque por meio dele, para ele, tudo foi formado. Somos criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, essas boas obras, essa caminhada, nós começamos a desenvolver no nosso dia a dia de forma naturalmente. Eu sei que muitos de vocês ao ouvir aqui agora já começaram a dar uma aliviada de nossa, eu estava preocupado com algo que nem preciso me preocupar. Eu estava preocupado com questões da minha vida que são só coisas triviais do dia a dia, são coisas normais do dia a dia. Agora estou muito mais encharcado nele, porque um propósito primário é simplesmente, né, entre aspas, aí, é de fato tão tranquilo que é nós desfrutarmos essa intimidade com Ele. E naturalmente, a desenvolver essa intimidade, a gente começa a aprender mais do coração de Jesus,
e começa a entrar nessa caminhada de fazer as boas obras que Ele de antemão já planejou para nós. Então, uma dica que eu quero te dar vai ser valiosa. Não se preocupe mais com esses propósitos. Nem tente encontrá-los. E realmente eu quero te falar, a verdade é que você nunca vai encontrar o propósito secundário, porque esse não é nem o seu foco. O seu foco tem que ser em sempre manter o propósito primário. Senhor, eu vou continuar buscando, vou continuar seguindo pela caminhada, em desenvolver essa intimidade, em desenvolver esse relacionamento. Eu vou investir cada vez mais tempo e energia com a intimidade com Jesus. E uma vez que você muda o seu foco para se tornar mais parecido com Jesus, 90% dos seus problemas são terminados. Olha que incrível. E é por isso que eu complemento o podcast passado. Essa clareza com o dinheiro tem que ser muito bem definida na sua vida. Porque uma vez nós temos recursos ilimitados do céu para fazer a vontade dele, para cumprir o propósito dele, para fazer as coisas acontecerem de forma automática, como eu disse, nós vamos tropeçando nessas coisas. Para ser generoso, para ver uma vida saudável, para a gente conseguir cumprir o propósito. Uma vez que a gente entende que as bênçãos de Deus, essa riqueza celestial não tem nada a ver com quanto nós ganhamos, mas que o céu é ilimitado de possibilidade e forma para nós sermos abençoados, as coisas começam a fazer mais sentido. Dando um exemplo justamente para conectar com quem ouviu o podcast passado. Olha só que legal. As coisas do dia a dia começam a ficar mais leve para nós. O dinheiro, os recursos começam a ficar mais leve. Começam a ter um princípio, uma fonte para definirmos esses aspectos. O dia a dia, o nosso trabalho, começa a ter uma fonte. E aqui eu quero fazer um parênteses justamente porque é importante eu colocar essas duas mãos para ensinar vocês. Por muito tempo na igreja, eu lembro muito bem, dos meus 35 anos aí andando na minha caminhada cristã, desde pequeno, bebê, mas oficialmente ali nos meus 8 anos, eu vi diversas vezes esses movimentos dualistas, digamos assim, né? São movimentos que ou é muito para alguém que ia largar tudo para viver para Deus, ou aquele que não queria nada. Mas é tempo do Senhor trazer essa restauração. E essa foi a palavra que Deus deu para mim para o ano de 2023. É um ano de restauração. Porque nós não podemos criar algo que nós concordamos, né, e criar uma nova teologia a partir de uma reação. Nós precisamos criar essa nova teologia, nossa nova caminhada, essa nova revelação em Deus, baseado no que Deus está nos falando de hoje em dia. Então nós não arrebatemos a teologia da pobreza, essa mentalidade franciscana, criando a hiperprosperidade. Existe o caminho excelente de princípios de Deus para nós em relação ao dinheiro, em relação à riqueza. Então eu não vou ir para sempre um extremo ou outro. Então meu objetivo aqui em relação a essa palavra não é gerar com vocês pessoas passivas, onde que não vão produzir nada no dia a dia. Paulo, Pedro, os discípulos, todos eles produziram conforme aquilo que Deus estava levando eles a caminhar naquele momento. Agora, a grande questão aqui que eu quero levar para vocês é que nós temos que ter sempre em nossas vidas, em nosso coração, a mentalidade, o entendimento, o conhecimento de que Ele é esse centro. Ele é a nossa razão de existir. E que todas as demais coisas do nosso dia são simplesmente coisas secundárias do nosso viver. São desfrutes, são recursos, são meios onde nós vamos agir expressando as boas obras que de antemão Ele planejou para nós. Então o trabalho, os estudos, a família, o dia a dia são meios onde nós usamos para de fato expressar a Cristo ali. De fato desenvolver essas boas obras, a estabelecer o reino, a estabelecer princípios ali onde quer que a gente esteja.
E por isso eu quero recalcular a rota, porque eu sei que muitos de vocês, por eles excessos de o fulano está sendo muito espiritual, esse excesso de aparência espiritual que se tornou até religiosa em nosso meio cristão, nós criamos o oposto, onde nada também é espiritual. Então no trabalho nós agimos como trabalho de fato secular, no estudo é estudo normal, e a cada momento, a cada vida nossa, nós agimos como sendo também supernatural tudo. Mas existe agora um tempo de restauração, de equilíbrio dessas duas partes. Um equilíbrio onde nós vamos entender e viver essa vida de plenitude. Uma vida onde entendemos onde o propósito de Deus está sendo restaurado em nossas vidas. Onde nós estamos aliançados, onde nós estamos alicerçados, onde nós estamos construindo a rocha, construindo as bases em Cristo para de fato galgar e caminhar e completar carreiras ainda muito maiores que Deus tem para nós. Então é um tempo de 2023 onde é o tempo de nós restaurarmos esses obstáculos e pensamentos que estavam barrando em nossa vida, para que a gente possa começar agora a olhar só para frente. Então todos esses passos que nós estamos construindo são simplesmente etapas e degraus que nós estamos caminhando para chegar a objetivos ainda muito maiores em Deus. É por isso que eu oro para que o Senhor comece a abrir a visão nesses dias, para que vocês tenham visão profética, assim como uma coruja que enxerga à noite. Assim como essa coruja que enxerga à noite, vocês possam começar a enxergar mesmo quando tudo estiver escuro na sua frente. Mesmo quando está tudo nublado, mesmo quando você não está vendo nenhum palmo na sua mão, você começa a ver de forma profética aquilo que você já está vendo em Deus. Todas essas intimidades, esse relacionamento, esse descobrir nessa caminhada com Deus, você começa a ver de forma profética daquilo que Deus tem para você e para a nossa geração e para construir para o reino nesses dias de 2023. Esse é meu desejo, que as suas visões sejam alargadas, como visão que chega como essa coruja, que não importa se está vendo o fim de tudo isso, não importa se você está vendo o fim do túnel, que você está vendo aonde vai chegar. Assim como Abraão saiu da terra da tua parentela ali e foi para uma terra onde Deus ia mostrar. E a terra simplesmente foi atingida depois de muitos anos. Assim como Abraão recebeu uma palavra de ser pai de multidões e morreu antes mesmo de cumprir e de ver isso acontecendo, porque essa promessa foi passada de geração em geração. Que você possa crer nas palavras de Deus, você possa crer que palavras são levadas a um propósito e uma mentalidade muito mais eterna do que aquilo que nós estamos vendo na mentalidade terrena. E é isso que eu queria passar para vocês, essa palavra. Espero que você comece a entender mais e meditar na questão do propósito de Deus, para que você viva uma vida muito mais de sentido. Eu quero deixar uma coisa para você no final de tudo. Relax, people. Ou seja, relaxe, pessoal. Calma, fiquem tranquilos. Não precisa ficar nessa busca desenfreada para cumprir o propósito de Deus. Eu preciso cumprir. Calma, fique tranquilo. Isso naturalmente você vai vivendo esse propósito, vivendo aquilo que Deus tem para você. Ele de antemão já preparou para você.